E se eu te disser que existe o lado positivo do fracasso, você acreditaria? Para isso, trouxemos o João Gabriel, empresário da cidade de Jaboticabal, que vem falar sobre essa vertente dentro do empreendedorismo. João, muito obrigada pela sua participação. Obrigado você, Amanda. Obrigado pelo convite. Obrigada. João, como você se define na sua trajetória pessoal, profissional? O João é um homem de família, né? Um pai de família, sonhador e guerreiro. Que aprendeu na vida a nunca desistir, sempre lutar. E eu sou esse cara, sonhador, gosto de viajar, gosto de curtir a família, os amigos. Gosta de aproveitar. Gosto de aproveitar a vida, mas lógico que com muito trabalho. Bacana. João, a sua vertente hoje é sobre o empreendedorismo. Sim. O que significa empreender? Empreender, na minha opinião, Amanda, empreender é você melhorar a vida das pessoas, resolver problemas e encontrarem pessoas que estão dispostas a pagar por essa sua solução. Entendeu? Então, empreender é melhorar a vida das pessoas. João, qual que é a sua maior satisfação dentro do empreendedorismo? Interessante sua pergunta. A minha grande satisfação, Amanda, é chegar no final do dia e saber que o meu trabalho contribuiu para a vida das pessoas. Isso te motiva? Me motiva muito. Todos os dias, João? Resultado. Todos os dias, quando eu chego em casa, eu falei, hoje o dia valeu a pena. Hoje eu transformei a vida daquela pessoa através do meu produto, através do meu serviço. Independentemente da situação, positiva ou não, João? Porque às vezes a gente não consegue concluir uma compra. Não Sim. É toda pessoa que chega que já vai finalizar. Sim, Mesmo claro. assim, você se sente realizado na profissão? Com certeza, com certeza. Lógico que é o que você falou no início, esses fracassos, esses acertos e erros que fazem parte de qualquer negócio. E eu quero te ouvir falar sobre esse lado positivo do fracasso, hein, João? Fica tranquilo, vamos falar muito sobre isso. João, por que você escolheu essa área de atuação? Por que você decidiu empreender? O meu início no empreendedorismo, ele nasceu de uma frustração, de um fracasso, um pequeno fracasso que aconteceu comigo no início da minha vida universitária. Eu trabalho desde os 11 anos com minha família, a gente tem uma empresa de móveis de alumínio. Ah, como é que chama, João? Chama Alumifer Móveis. Bacana. Isso. E a Alumifer, antes de se tornar Alumifer Móveis, ela era uma serralheria de grades, portões, box para banheiro. E meu pai, que é essa pessoa que sempre me inspirou, e minha mãe também, sempre foram empreendedores. E eu vejo neles, aprendi com eles o exemplo. Seus pais que iniciaram, Meus João? pais iniciaram a empresa. E eu me recordo, desde os 11 anos de idade, ele me colocava ali para ser office boy. Com 13 anos, meu pai me deu uma caixa de ferramentas para eu trabalhar na produção. E isso foi moldando o meu caráter, foi formando a minha experiência profissional e pessoal, e isso foi muito o exemplo para mim. Desde então, trabalho desde criança, desde adolescente, dos 11 anos, eu já trabalho com ele. Então tá no sangue, João. Tá no sangue, tá na herança. E aí, quando que eu comecei mesmo a empreender, né, respondendo a sua pergunta, quando eu tinha 18 anos eu fui fazer faculdade na área de tecnologia e na Universidade de São Paulo, na cidade de São Carlos. E o início da faculdade foi um pouco, como é que eu posso dizer assim, não foi como esperado. Tá. Eu tive problemas com notas, não tirei boas notas, mesmo tendo sido um bom aluno durante o ensino médio fundamental, mas na faculdade eu tirei notas baixas. E num dia o professor entrou na sala de aula e ofereceu uma bolsa de estudos para os alunos, quem tivesse interesse, para ir conversar com ele. E eu fui conversar com ele, porque eu tinha interesse. Ele olhou minhas notas e falou assim, você não está capacitado para essa bolsa, devido às suas notas. Isso te frustrou, João? Me frustrou, puxa vida, quer dizer que eu vou ficar 5 anos na faculdade assim, sem oportunidades de trabalho aqui? Eu falei, infelizmente você teve uma nota baixa e essa nota baixa sujou o seu histórico escolar. E foi diante dessa frustração que eu sentei com meu pai, né, e a nossa empresa já estava crescendo. Eu falei, pai, vamos abrir uma filial nossa aqui em São Carlos. Eu falei, tudo bem, se você quiser. Já tinha aberto a nossa em Ribeirão em 2002, e assim em 2004 eu abri a segunda filial da Alumifer na cidade de São Carlos. E ali eu comecei a empreender, foi quando eu comecei a aprender a lidar com pessoas, lidar com processos, e muitos dos dias eu faltava na aula, né, matava a aula para ir trabalhar. Foi a partir dessa experiência que você trouxe à tona a temática da nossa gravação de hoje? Exatamente. Do benefício do fracasso, João? Isso, exatamente. Atrás de todo fracasso existe uma recompensa. Nós vamos falar sobre isso então, hein, João? Tranquilo.
João, nós temos relatos sobre dificuldades de empreender, independentemente de qual seja a área. Como você enxerga isso? Eu vejo essa dificuldade que muitas pessoas relatam mais por, às vezes, falta de conhecimento, falta de experiência. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, né? Erre muito, nunca das mesmas coisas, erre rápido e erre barato. O que significa isso? Muitas vezes as pessoas às vezes recebem uma bonificação, recebem um bom dinheiro e pega todo esse dinheiro que tem e investe tudo no empreendedorismo, no empreendimento. E nem sempre ele dá certo de cara. E as pessoas se frustram e numa dessa desistem de empreender. Só que eles não conseguem fazer pequenos testes antes de investir todo esse dinheiro. Então, essa ideia assim, de você fazer pequenos testes, né, fazer os famosos MVPs, né, que é o mínimo viável do produto, testar esses produtos antes de você querer crescer. Né? Tem que começar pequenininho, mas sonhar alto. Eu vejo essa dificuldade, as pessoas têm dificuldade a hora que a coisa não dá certo desde o início. E aí desiste. Desiste, volta para a CLT e fala, isso não é para mim. Mas muitas vezes a pessoa não se capacitou para isso. Né? Muito bom, boa reflexão. Obrigado. João, como que a Vox te ajudou nesse processo? Por que você procurou a Vox? Qual que é o intuito? Eu conheci a Dani, né, a sócia lá da Vox, ela sempre me falava, e eu também vinha da área de desenvolvimento pessoal, sempre gostei muito dessa área, já fiz vários treinamentos. No entanto, eu tinha uma dificuldade diante de câmeras. Eu gostava de dar palestras. Não tinha problema com o microfone, mas diante de uma câmera eu travava. E você fala muito bem. Obrigado. E eu travava. Então, minha intenção quando eu fui na Vox era destravar essa comunicação diante das câmeras, porque eu sabia que era o que faltava para os meus conteúdos nas redes sociais e tal. Então, foi essa a intenção, foi destravar diante das câmeras. E aí você acabou fazendo pós. Isso, comecei no Master. Né, fiz o Master e depois do Master, assim, terminou, nós já partimos para o pós. E como foi a experiência do pós para você, João? O pós foi muito legal. Eu falo que ele é um curso bem profundo, bem... Se aprofunda e eu me senti muitas vezes fora da zona de conforto lá. Te provocou? Me provocou bastante. E eu sou movido a desafios, né? Eu gosto desses desafios. Estou percebendo. Eu falo que quando a gente tá com frio na barriga, significa que a gente tá crescendo. Exatamente. E zona de conforto eu não gosto muito, Amanda, porque paga muito pouco lá. Então eu sempre evito a zona de conforto. Perfeito, concordo com a sua fala. João, voltando no tema que despertou ainda mais a curiosidade, como que eu posso ver um lado positivo no fracasso? Você trouxe o relato da sua experiência, que é o que te motivou a sair da faculdade, de um curso que você idealizava ser a sua carreira. Exato. Para empreender. Mas como que eu posso ver um lado positivo no fracasso? Porque geralmente nos remete o fracasso como algo negativo. Me conta um pouco sobre. Eu vejo que é tudo uma questão de mentalidade, é como você encara as coisas. Né? Muitas vezes as pessoas veem o fracasso como algo negativo devido à opinião das pessoas, aos julgamentos. Né? Então as pessoas evitam esses julgamentos e evitam sempre o fracasso. E quando você evita o fracasso, você não arrisca. Tá. Então, o que é você tirar proveito do fracasso? É você olhar para o passado, como se fosse uma biblioteca, ver o que você aprendeu lá e não repetir esses erros no futuro, nos próximos empreendimentos. Então, tirar proveito do fracasso é isso, é você olhar de uma forma mais sábia de todos os aprendizados que a vida te deu. Servir de bagagem, João. Sempre Porque bagagem. Geralmente nós temos a noção de que, aconteceu isso, fracassei, deixa eu não tentar mais. Isso. Não deu certo, então é melhor não arriscar. Então você entende que aconteceu algo que não foi da forma que eu imaginava, mas tirar uma lição por trás disso. Sempre. Perfeito. Sempre de uma forma positiva, né? Tirar proveito do fracasso, olhar o fracasso como algo bom, aprendizado e bagagem. Para evoluir também. Sempre. Evoluir é isso. Porque eu falo assim, o que é a sabedoria? A sabedoria é a semente, trazendo uma analogia para o mundo. A prosperidade é o crescimento da planta, é você crescer em várias áreas da sua vida. E o fruto é a riqueza. Então, se você quer ter riqueza, você precisa primeiro, né, prosperar e plantar sementes. E plantar sementes é fazer tentativas, é fazer testes.
Que nem sempre de primeira já dá Tirar certo. as ideias do papel e fazerem esses pequenos testes, sentir o produto, sentir o mercado, né, conhecer melhor os seus clientes. Então é isso. Perfeito. Aproveitando então essa deixa. João, qual a sua maior lição de vida? Minha maior lição de vida, isso é profundo, hein, Amanda? Minha maior lição de vida é você, assim, ter sempre uma visão otimista das coisas, né? A estabilidade, ela não existe, por mais que talvez a nossa sociedade sempre te mostre que você precisa procurar estabilidade, seja num serviço público, seja ela nunca vai existir. Porque pode vir uma crise, pode vir uma guerra. Então, minha maior lição de vida é você estar sempre preparado para as dificuldades que a vida lhe dá. Saber enfrentar. Saber enfrentar. E mais importante do que você cair é você sempre se levantar. É a velocidade como você se levanta que vai definir o quão preparado você está. Perfeito. Os desafios. João, qual foi o fracasso que mais te ensinou sobre o sucesso e como ele redefiniu a sua visão de futuro de negócios? Eu acredito que o meu maior fracasso, Amanda, foi mesmo depois que eu te contei da universidade, eu me formei, segui a minha carreira, né? Fui trabalhar em São Paulo, uma multinacional, só que aquilo não me deixava feliz, sabe? A rotina de escritório, o estresse da cidade grande, eu não me sentia uma pessoa completa, assim, uma pessoa realizada. Isso, obrigado pela palavra. E aí foi diante de uma situação que eu decidi abandonar tudo e voltar para empreender no interior. E aí, nessa volta, eu acredito que foi um dos maiores fracassos que eu tive na vida, porque eu não soube lidar com a situação dos meus familiares. Eles não aceitaram isso. Que você voltou. Eles idealizaram, né, uma vida de sucesso, uma profissão, né, numa cidade grande, e aquilo não era para mim. E foi eu digo que foi um dos momentos mais difíceis da vida, porque eu entrei em depressão, tive crise de ansiedade. Sim. Eu não conseguia entender o lado deles. E aí, isso te frustrou isso também, me frustrou João. muito, né? Falei, será que eu estou fazendo certo, né? Porque a gente tem essa de querer agradar as pessoas, de querer nunca decepcionar, mas muitas vezes o nosso propósito, quando a gente segue o nosso propósito, a gente vai ter que frustrar as pessoas. Porque as pessoas não conseguem ver o que você viu. Com as nossas lentes. Com as nossas lentes. E eu conseguia ver uma vida muito mais próspera empreendendo do que trabalhando numa multinacional. Então, meu maior fracasso foi esse, foi ter que enfrentar essa situação, porque eu não tinha inteligência emocional na época. Foi o que me derrubou. Mexeu com você. Mexeu muito comigo. E aí, quando eu comecei a investir em treinamentos, comecei a investir em desenvolvimento pessoal, quando eu comecei a entender como a mente humana funciona, foi onde eu consegui fazer a virada de jogo. Que história, hein, João? Meu Deus! Aproveitando, então, esse bate-papo, essa conversa tão gostosa e proveitosa, João, você ousa afirmar que fracassar foi a sua maior estratégia de sucesso? Boa pergunta. Eu não digo se foi uma estratégia, porque não foi planejado. Foi uma situação. Mas foi o que me fez ser quem eu sou hoje. Então você agradece o fracasso. Nossa, sou muito grato pelo fracasso, e eu procuro muitos fracassos, porque eu vejo que atrás de todo fracasso existe um benefício, existe uma recompensa. Ótimo. Então, João, qual que é o seu legado? Meu legado? Meu legado é deixar para os meus filhos, né, minhas filhas. Lindas, por sinal. Né, sim, as duas puxaram para mim, só que bonitas, né, agora. E o meu legado é deixar para elas uma história de vida, de alguém que sempre lutou, que sempre batalhou, de que sempre buscou a felicidade. E a felicidade está no momento presente, né? Quando eu estou junto com as minhas filhas, com os meus amigos. E é deixar esse exemplo para elas, para que elas nunca desistam dos seus sonhos. Mesmo que alguns fracassos aconteçam na vida delas, e que vão acontecer. Vão acontecer e fazem parte da vida. E quando elas estiverem diante dessa situação, delas lembrarem do pai. Ótimo. E falar, o meu pai, ele sempre disse que o fracasso tem um lado bom. Você ser referência para elas. Sempre. Legal. João, a sua loja fica em Jaboticabal? Atualmente nós temos 8 lojas aqui na região.
cidade. Vou falar as lojas, né? Jaboticabal, Monte Alto, Taquaritinga, Ribeirão, São Carlos, Franca, Araraquara, esqueci de alguma, e Matão. Olha só, toda a Hoje, região. graças a Deus, nós temos nossas redes de loja, né, de móveis de alumínio, que é a Alumifere, a Alumiarte, e também tem uma outra empresa, que é uma consultoria, na parte comercial e tecnologia para negócios. A gente ajuda empresários a melhorarem seus resultados através de processos e tecnologia. E no fim está atrelado à sua primeira faculdade. Exatamente, eu falo, tudo é um ciclo do infinito, né? O passado sempre se conecta com o futuro. Eu pensei que eu havia rasgado meu diploma, mas hoje eu vejo que tudo que eu aprendi na faculdade eu aplico hoje. Mas com a experiência de empreender. Com toda essa vivência que você tem. Toda a bagagem. Então, o passado sempre se conecta com o futuro. João, onde a Lumifer vai chegar? Onde a Lumifer vai chegar? A Lumifer é uma empresa familiar, né? Lógico que a gente tem os sócios, tudo, mas eu vejo a empresa como... Uma empresa, ela pode ter 3 fins, Amanda. Você conhece os 3 fins ou não? Me conta sobre eles. Uma empresa, ela pode fechar as portas, ela pode quebrar e ela pode ser vendida. Esse é o futuro de todas as empresas. Então, qual que é o melhor futuro dela? Ela ser vendida. Então, a minha ideia, assim, que eu vejo para a empresa, para a Lumifere, para todas as empresas que eu tenho e vou ter no futuro, é gerar um equity, gerar um valuation dessas empresas para que elas sejam vendidas. Ótimo. Visão de empreender. Sempre, sempre, sempre. Muito bem. João, qual que é a sua maior dificuldade, ou melhor, qual o seu maior desafio com a empresa? Com a empresa, hoje, acredito que o maior desafio, por ser uma empresa familiar, é definir processos bem definidos, né? Ter procedimentos operacionais padrões, criar uma pirâmide onde a gente separa o operacional do estratégico. Ainda por ser uma empresa familiar, tem muito operacional, a gente fica muito no operacional e eu vejo isso como a gente subir de nível, sabe? Ter uma diretoria, ter gerentes e o maior desafio é esse, sabe? É unir a ideia de todos os sócios, que são os pais, irmãos, para que seja uma empresa mais organizada, uma empresa mais profissional, para que não tenha problemas familiares, porque como a empresa familiar envolve muito ego, então para evitar esse tipo de problema, eu vejo a empresa de uma forma mais profissional. Trazer mais esse planejamento organizacional. Exatamente. É o que você busca. João, qual que é a sua maior lição com os seus colaboradores? A maior lição com os colaboradores é liderança, né? Você liderar pessoas, você saber envolver elas nos problemas da nossa empresa e também, assim, eles se sentirem parte da empresa. É difícil, João? É difícil, é um desafio. Então eu falo assim, a gente tem que cuidar dessas pessoas para que essas pessoas cuidem dos nossos negócios. Não adianta você querer dar uma viagem para Disney para o seu melhor colaborador se o pneu do carro dele está careca. Saber entender essas necessidades de cada um deles, né? E através de liderança e pessoas e processos, ter essas pessoas trabalhando por você pelo exemplo que você dá e não simplesmente pelo salário que você paga. Ótimo, muito bom. João, vender é um dom ou uma habilidade? Essa pergunta é muito boa. A maioria das pessoas pensam que vender é dom. O dom, eu falo que é gostar de pessoas, mas vender é treino. É uma habilidade a ser desenvolvida. Você precisa gostar de pessoas, mas um bom vendedor tem que gostar de ganhar dinheiro também, porque ele faz o seu próprio salário. Então todo mundo pode ser um vendedor? Todo mundo pode ser um vendedor. Contanto que você tenha um propósito na vida, saber onde você quer chegar, a vendas é o melhor caminho para você prosperar na vida. Eu acredito muito, muito na venda. A venda ele é transformador. Bacana. João, aproveitando então essa parte que você trouxe, qual a aula da Vox? Porque nós trabalhamos a questão de vendas, perfis de liderança no nosso pós. Sim. Qual a aula, seja do Master ou seja do pós, que mais te marcou relacionado ao nosso tema de hoje, que é a relação com o empreendedorismo? Sim. Eu não me lembro o número do módulo daquela hora, que foi o 9º ou 10º, que foi a aula de Spin Selling, onde a gente fala sobre assim, as técnicas de venda. Então, Spin Selling, especificação, problema, implicação e necessidade. É você, quando estiver diante de um cliente, aplicar uma ferramenta que nem ensinou lá na Vox, e você, assim, conduzir o cliente para o fechamento.
é você fechar um bom negócio. Então, essa aula me marcou muito. Eu já conhecia Spincelli, mas não conhecia da forma como ela foi aplicada lá na Vox, e eu comecei a ver por uma outra perspectiva. Gostei muito, muito dessa aula. E é difícil, João, a finalização de uma venda? Não digo que é difícil, ela exige, assim, técnica, né, de você conduzir o cliente, porque venda não é uma guerra, venda é uma dança. Os dois têm que sair ganhando no final. E trabalhamos isso no pós, a respeito do debate, lembra, sim, João? Sim, todo mundo tem que sair ganhando. Então, tanto um debate como uma venda é essa dança. Todo mundo tem que sair ganhando. Não adianta o cliente querer extorquir uma maior quantidade de desconto ou um vendedor querer empurrar um produto que o cliente não precisa. Não é essa a guerra. Então, é essa dança de você entender as necessidades, de você entender e atender a necessidade do cliente. Não é só entender. Não, e atender. É atender. E mais importante que fazer uma venda, Amanda, é você fazer um cliente satisfeito. Quando você faz um cliente satisfeito, ele te indica para os amigos, então você... Essa é a maior realização de um vendedor? Sim, acredito que é essa. É você ir além, saber criar um bom pós-venda, é você criar esse relacionamento com os clientes para que eles comprem com você pela confiança que você transmite. Então a venda ela não se encerra somente na paguei o produto, levei para casa. Jamais, ao contrário, aí ela começa. Legal, João. A venda não termina na assinatura do contrato, ela simplesmente começa. Porque aí então você tem que criar os relacionamentos para que esse cliente volte a comprar com você de forma recorrente. Isso que vai trazer uma previsibilidade para a empresa. E essa questão pro cliente é algo muito bacana, João, no sentido de, olha, se preocupou em saber como eu estou realizada com este imóvel, esse produto. Sim. Saber, né, ligar depois, né, da entrega, convidá-lo para eventos. Ele se sente pertencente. Muito. Eu falo, Amanda, é muito mais fácil o seu cliente virar o seu amigo do que o seu amigo virar o seu cliente. Ótima perspectiva, João. Então, mais do que importante fazer uma venda é fazer um cliente satisfeito. João, e quais são os seus próximos passos? Próximos passos é trabalhar bastante nesse novo projeto que eu falei para você, que é da Wiggles, né? Nós estamos criando robôs de inteligência artificial que vão ajudar empresários na qualificação dos leads, no atendimento, melhorar processos com automação. Precisaremos falar sobre isso, hein, João? Já conversamos e vamos continuar essa conversa assim. Porque a inteligência artificial veio para ficar. Veio para facilitar a nossa vida, empresário, e trazer essa tranquilidade para o empresário. E além desse projeto, quais são os próximos passos? Próximos passos? Deixa eu pensar. Assim, próximos passos eu tenho objetivos de conseguir um visto norte-americano. Tenho esse objetivo, estou trabalhando nisso para que eu consiga expandir os meus negócios para outros países. A zona de conforto, então, não faz parte da sua mentalidade. Paga muito pouco lá, Amanda. Pra que eu vou ficar na zona de conforto? Ô, João, então a frase sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grande, Bora não é? Sonhar grande. Começa pequeno, mas sonha grande. Ótimo. João, nós temos relatos de pessoas que abriram seus próprios negócios, acabaram fechando e a gente volta naquela parte da dificuldade. Sim. Por que as pessoas enfrentam tanta dificuldade em manter os próprios negócios e acabam fechando e não insistindo? Uhum. Eu vejo assim, Amanda, eu acredito que as pessoas precisam assim se capacitar. Muitas vezes a pessoa abre um negócio sem ter conhecimento de finanças, sem ter conhecimento de marketing, de processos comerciais, entendeu? Então, essa falta de conhecimento, achar que eu vou abrir um negócio e as pessoas vão entrar lá e vai dar tudo certo, sem você ter um planejamento, sem criar uma matriz SWOT, por exemplo, fazer uma consultoria com o Sebrae, que é importante. Então, essa falta de conhecimento, de que assim, empreender é técnica, é estudo, é atitude. Só que é muito oneroso isso, João? Lógico que é difícil. Eu falo, se fosse fácil, qualquer um faria. E é um desafio que você tem que pagar o preço, que você vai colher o preço lá na frente, mas você tem que pagar o preço hoje. Então não adianta eu falar assim, estou me capacitando agora, eu quero resultados imediatos. Jamais. Não existe almoço grátis, não existe dinheiro fácil. Essas histórias que o pessoal às vezes conta aí na internet, pode até existir, mas são muito exceções. Não é a regra. Não é regra. Então precisa de muito trabalho, muito planejamento, investimento, mas o mais importante é investir em nós. Investir na essa gente, capacitação. na nossa mente,
né, de você investir mesmo em desenvolvimento pessoal para você estar preparado a hora que a coisa não acontecer da forma como você planejou. Então, Tem sempre um plano B. Ótimo. Essa capacitação, então, João, não é somente técnica, é Não. pessoal também. Pessoal, é esse desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal. Como a sua mente está preparada para isso. Ótimo. Mas tem que perder o coração. João, agora eu quero te ouvir, que eu sei que é um ponto que nós conversamos a respeito durante as aulas, durante os encontros, como buscar melhores resultados. Bom, muito boa a sua pergunta. Eu falo 5 passos que eu estive uma vez num treinamento do Pablo Marçal, método IP, e lá ele fala assim, como ter melhores resultados? Ele fala, primeiro, novos caminhos. É você desbravar novos lugares, sabe? Porque quando você escolhe novos caminhos, você se conecta a novas pessoas. Com novas pessoas, você tem novas ideias. Você nunca vai ter uma ideia sozinha, mano. Sua ideia sempre vai surgir quando você estiver conversando com alguém. Às vezes eu li um livro e tive uma ideia. Você conversou com o autor do livro. Ainda que não de forma presencial. Mas de uma forma mental, né? Então, quando você se conecta com novas pessoas, você tem novas ideias. Com essas ideias, você tem novas ações. E com novas ações, novos resultados. Então, como eu faço para ter novos resultados? Novos caminhos. Nossa. Começar sempre com caminhos, né? Fazer coisas diferentes, frequentar grupos de empresários, tem tantos, BNI, eu já participei de tantos, muitos mesmo. E eu gostava, né, de ter essa sinergia, de estar com pessoas com o mesmo propósito que você, de crescer. Faz diferença, João? Muito. Eu me recordo que no início, quando eu comecei a empreender em Jaboticabal, no ano 2014, as coisas não começaram tão bem. E eu sabia que eu precisava de parcerias. E os arquitetos sempre foram um desafio para mim. Eu sabia que eles eram pessoas formadoras de opinião, que as pessoas confiavam no projeto deles. E quando um arquiteto trazia um cliente para minha loja, eu sabia que era uma venda melhor, uma venda mais consultiva. Não vou dizer mais fácil, mas era uma venda mais completa. E minha dificuldade era criar esse relacionamento com os arquitetos. Falar, será que, né, o que acontece? Por que eles não estão vindo? E aí, numa conversa com outro amigo meu, no prédio, nós tivemos uma ideia de criar um espaço para esses arquitetos. Como se fosse uma amostra de arquitetura. Alugamos um prédio no coração de Jaboticabal. Eu me recordo. 400 metros quadrados. Totalmente diferenciado para a cidade. Dividimos esse espaço em 15 ambientes. E eu lembro que eu saí assim com o meu carrinho lá, visitando os arquitetos, convidando eles para participar. Eu chegava lá e falava, vai ter uma amostra de arquitetura aqui em Jaboticabal. E eu estou precisando dos melhores arquitetos. Você topa participar? Que legal, Eu me recordo, Amanda, que eu convidei 16 arquitetos. Desses 16, 15 aceitaram o convite. Um não pôde porque ia viajar. Visionário, hein, foi super legal. E aí foi onde eu envolvi. Agariei empresas, na época eram 11 empresas, cada uma no seu segmento, todas no ramo de casa, né? Casa e construção. E montamos esse projeto. O que eu percebi ali? Por que os resultados vieram? Porque primeiro você tem que ganhar o coração dessas pessoas. Depois que eu ganhei o coração, que eu gerei valor na vida desses arquitetos, eles começaram a lembrar mais de mim. Trouxeram mais clientes. E aí eu virei o jogo, aí eu entendi. Você fez rapport. Não é? Então não é só sobre o dinheiro, é sobre relacionamento, criar conexões. Então, quando eu falo assim, novos caminhos, é pensar diferente. Não seguir a manada, é você pensar... Fora da caixa, Fora da caixa. Pensar fora da caixa, exatamente. Isso te diferencia. Isso. Eu sou uma pessoa que eu sempre pensei fora da caixa. Eu não sabia que eu tinha essa habilidade, eu fui desenvolvendo com o tempo, né? Mas eu tenho essa habilidade, assim, de pensar diferente de todo mundo. Ótimo. João, qual a sua maior conquista até hoje? Minha maior conquista? Eu falo que são minhas filhas, sabe? Eu tenho muito amor a elas. Eu vejo que tudo que eu conquistei foi depois que elas nasceram. E eu falo assim, é tudo por elas. Elas são minhas maiores conquistas. A minha assinatura no universo são elas. Você se sente realizado. Tudo que eu conquistei de uma forma profissional foi por sempre sonhar por um futuro melhor para elas. Então elas são minhas maiores conquistas. Elas são seus pilares. Certo. Foi por elas que eu acordo todo dia. Ótimo, João. Tá mais que certo ter essa visão. Sim. João, se você pudesse recomendar um livro
livros. Relacionado ao tema que nós estamos trabalhando hoje. Uhum. Qual seria e qual a maior reflexão que você trouxe desta leitura? Dessa leitura. Um livro que me marcou muito, Amanda, um dos primeiros que eu li, foi o livro do T. Harv Eker, que chama Os Segredos da Mente Milionária. Quando eu vi a capa desse livro, eu me recusei a ler. Falei, milionário? Para que isso? Né? E não era mais sobre dinheiro, era sobre mentalidade, sobre crenças limitantes, que eu nem sabia que tinha. Mas quando eu comecei a ler o livro, eu falei, nossa, isso faz muito sentido. E ali eu digo que eu comecei a ver a vida por uma outra perspectiva, que dinheiro não é tão relacionado ao pecado, né? Nossas crenças, né? Meus pais é muito forte, porque a gente aprende elas quando a gente é criança, a gente nem sabe que elas A gente existem. carrega. Carrega, é herança. Infelizmente é uma herança e que nos dificulta, traz essa dificuldade para crescer na vida. E esse livro ele me desbloqueou muita coisa mesmo, e eu recomendo muito eles que as pessoas leem. Tem outros também, mas esse é especial. Fica a dica, então, para os nossos ouvintes deste livro que você já me recomendou na última aula, no nosso último encontro do pós. Sim. João, como você definiria o João Gabriel, empreendedor, em 3 palavras? 3 palavras? Vamos lá, então. 3 palavras. Um cara visionário, né? Tem uma visão de negócio. Um cara guerreiro. Não adianta você ter uma boa ideia, você tem que fazer ela acontecer. Tem que correr atrás, tem que gastar a sola de sapato. Não é ficar sentado aguardando as coisas acontecerem. Não adianta ficar no ar-condicionado, não. Tem que ir à luta. Então, um cara visionário, guerreiro e sonhador. Sempre sonhando com um futuro melhor, com uma vida melhor. Podemos definir você como um sonhador com pés no chão ou um sonhador que fica idealizando coisas muito além do que podem ser realizados? É terem sonhos com metas definidas. Não é só sonhar. É sonhar, tirar do papel isso e fazer as coisas acontecerem. Com o pé no chão sempre. Ótimo. João, se você pudesse dar um recado agora para quem já empreende ou para pessoas que têm o desejo, mas ainda não iniciaram a trajetória dentro do empreendedorismo, qual seria esse recado? O que eu aconselho a todos é investir em si próprio, né? Fazer treinamentos da Vox. Todos os que tiverem assim, tem que ir atrás de se capacitar, né? E estar sempre no grupo de pessoas, de empresários, estar no meio dessas pessoas ajuda muito a você crescer, e também a ter um bom planejamento financeiro, porque às vezes a pessoa ganha um dinheiro, mas não sabe o que fazer, às vezes gasta, né? Às vezes mistura as contas pessoais com as profissionais, saber separar isso, porque o dinheiro da empresa é da empresa, o empresário é do empresário. São pessoas diferentes, não é, João, isso, que a gente fala? Exatamente. E eu vejo muitos amigos, empresários, que ainda misturam isso, e às vezes, né, não parece que não está ganhando nada, mas está gastando muito, e aí viram... Às vezes a empresa precisa daquele dinheiro para o investimento, só que a pessoa às vezes gastou no pessoal. Traz uma confusão, não é, João? Então, trazer isso. No próprio livro que eu falei agora, o T. Harv Eker, ele ensina como você separar o dinheiro, os seus gastos, tudo ajuda bastante. Legal. Então é isso. É network. Network vale mais do que dinheiro. Então precisa do network. Para quem já está empreendendo, permanecem as mesmas dicas ou tem algo a mais? Para quem já está empreendendo, né, que já está no mercado, é investir também em pessoas, em colaboradores. Como eu te falei, cuidar das pessoas, e as pessoas vão cuidar do seu negócio. As pessoas não são máquinas, são pessoas com sentimentos, com emoções. Então, saber entender cada colaborador e investir neles. É muito melhor você... Né, um amigo meu falou assim, mas eu invisto e a pessoa sai. Né? Eu falei, é muito melhor você investir nela e ela sair do que você não investir e ela ficar na sua empresa. Eu ia perguntar sobre isso, João. Tem que investir sim. Porque a gente escuta muitas pessoas falando assim, eu não vou investir porque ele pode pegar e sair e ir para um outro local. Aí não investe, a pessoa fica e não dá resultado. E aí é um problema. É um problema. Problema de liderança. Então tem que investir em pessoas. E o que é liderança para você, João? Liderança é você ser o exemplo para as pessoas que te seguem. É você
Dar o exemplo sempre. Não adianta você só mandar. Você tem que mostrar o caminho. Ir junto. Liderança é isso. Liderança está muito relacionada à autoridade ou não, na sua visão? Dependendo do cargo, você tem autoridade. Mas não é só ter autoridade, é você saber liderar. Como diz o livro do James Hunt, né, que é o monge executivo. Ele fala, ser líder é como ser uma dama. Se você precisa ficar falando para todo mundo que você é, talvez você não seja. Então é esse exemplo, essa analogia que eu trago. É a pessoa saber que você é um líder, mas sem você precisar ficar expondo. Exato. E como que é a questão, João, com relação aos vendedores, seja na sua área de atuação, como eles enxergam quando você vai proporcionar um treinamento? Porque às vezes, não sei se é o caso da sua empresa, mas às vezes a gente relata, mais um treinamento, mais uma capacitação, poxa, um final de semana. Eu já ouvi relatos de pessoas nesse sentido. Sim, é normal. As pessoas são aversas a isso, né? Tem aversão a essa mudança. Por quê, João? Talvez elas não entendem que elas estão progredindo? Uma questão de mentalidade, né? É difícil você julgar. Mas eu falo, a pessoa tem que entender que vender é técnica, é estudo, é treino. Quanto mais eu treino, melhor eu fico. Entender lidar com um não. Tem vendedor que leva um não no cliente e fica chateadinho, fica dodói. Mano, quanto mais não eu recebo, mais próximo do sim eu estou. E capacitar o vendedor é primordial. Primordial porque o mercado muda, sabe? O padrão de consumo muda, as pessoas mudam. Então tem que se adaptar a essas novas realidades. Você tem que treinar quebrar a objeção, treinar prospectar, treinar fazer uma boa sintonia. Então é técnica, é ferramentas que você tem que ter e aplicar. É realmente aplicar. Porque isso traz diferencial dentro da nossa trajetória profissional, mas também pessoal, não é, João? Sim, com certeza. Os resultados são, quando você investe mesmo em treinamento, os resultados são consequência de tudo isso. João, gostaria de te agradecer. Que bate-papo gostoso. Maravilhoso. Quanto aprendizado. Sempre estou aprendendo com você. Muito obrigada pela sua atenção. Eu que agradeço. Também aprendo muito com você e gosto muito da forma como você instrui, da simplicidade e da naturalidade como você transmite o conhecimento para nós. Isso é um fator marcante em você e eu admiro muito por isso. Muito obrigada, João. Obrigada, mãe. Pessoal, finalizamos a nossa entrevista aqui com o João Gabriel e gostaria de agradecer a atenção de todos vocês.